A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Israel. A paz do Senhor, irmãos, aqui é o presbítero irmão Diego. E esse é o programa Parada JC. Muito bem, hoje o nosso programa ele vai falar de um tema, de um assunto que nos interessa, principalmente aquele assunto que envolve na esfera cristã. Sim. A palavra bem pequenininha que materializa um Deus extremamente gigante. Duas letras, apenas Vamos duas. ver então, a primeira começa com um F, a segunda com a letra E. E para acrescentar um acento na letra E. Então é Fé. O que seria fé, irmão Fé. Diego? Fé. O que seria fé? Fé é, como a Bíblia diz, o firme fundamento daquilo que não se vê e que Isso se aí. espera. Porque talvez a pessoa que vem na igreja, ela pensa assim. A pessoa vai ali e fala, você precisa ter fé, irmão. O outro fala assim, pra você ser salvo, você precisa ter fé. Ou quem pra sabe- você vencer o pecado, você precisa ter fé. Ou quem sabe o contrário, aquelas pessoas que nunca vêm na igreja dizem, eu tenho fé. Claro que eu tenho fé. Mas Todo que mundo tem fé. Será que essa fé que o pessoal usa aí fora da igreja, ou fora do meio bíblico, é a mesma fé que a gente se refere na casa de Deus? E aí? Então, qual a nossa base do nosso programa de hoje? Nós encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Yeah. que é um dos versículos que ele explica de forma prática o que seria a fé, né? Aqui diz assim, ó, que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E no primeiro versículo diz assim que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Essa é a linguagem da atualizada de hoje. Exatamente. Então, meu querido ouvinte, meu querido internauta que está nos assistindo, o assunto de hoje é um assunto que muitas vezes trepida aquele que não tem. Quem não tem fé acaba não entendendo muitas coisas da Bíblia. Exatamente. Por exemplo, assim, irmão Diego, existe uma expressão aí no mundo que a gente chama agir de má fé. Uma fé. O que seria isso? O que seria isso? Uma pessoa quando tá mal intencionada, né? Exatamente. Tem má intenção, ela tem um propósito ruim, ela tá agindo de má. Fé. Então, o que seria agir de boa fé? O contrário, né? Por suposto, o contrário é agir com boas intenções. Sim, então olha só. Quando você vem para a casa de Deus, em primeiro lugar, você vem porque você foi movido pela sua fé. Que você foi convidado para vir no lugar que ninguém chega na igreja assim e fala assim, ô Diego, vamos lá pra igreja hoje para morrer. Imagina só. Ou fala assim, ô meu Diego, vamos lá pra igreja hoje lá, que você vai ter uma vida lascada. Ou quem sabe você já foi convidado para ir na igreja para ser torturado. Vamos lá, pastor Israel, quem sabe? Ir lá, sentar na cadeira elétrica um pouco, depois levanta, é tranquilo. Não, né? Mas olha só, quando a gente vem na casa de Deus, a gente vem com uma esperança. Ou seja, você quer que algo aconteça, seja algo, porventura, que seja bom. Bom. Você já chega aqui, muitas pessoas que vêm à casa de Deus, chega com seus problemas, o marido brigou com a esposa brigou com o marido, tá tudo bagunçado, o cachorro não se dá mais em com casa ninguém ninguém lá, vai se dar, tá um negócio feio, tá o menino não consegue mais passar da fase lá diante do Super Mario. Não aguenta mais não o aguenta cunhado. mais, toma goleada no PS lá. É. Brigou com o WhatsApp de todo mundo. E agora? Bloqueado, Facebook ninguém mais quer ele. Colocou no Vem- status ali, se sentindo triste. Ou assim, sniff. Mas aí vem pra casa de Deus, esperando que aquilo vai chegar. Um convite, vai lá, você vai receber algo melhor, não sei o quê. A partir daí começa o processo da fé. Você vem porque você não está vendo aquilo que você vai receber. Exatamente. Você espera. Exatamente. Você espera aquilo ali. Aí quando chega aqui na igreja, o que acontece? Começam a falar de um Deus que você não está vendo. Não, para Você começo não de enxerga, conversa, para não começo de tá história. vendo. Aí a Bíblia te apresenta que você não vai descobrir que ele tem um corpo físico como nós. Não. A Bíblia te apresenta, procura. Aí fala que ele é espírito. Aí uma outra passagem diz que para você entender ele, você tem que adorar ele em espírito. Espírito. E em Hebreus 11:6, olha que fala ainda, que deixa mais intrigante ainda. Que diz assim, ó, que sem fé ninguém pode agradar esse Deus. Exatamente. Ou seja, para agradar o Diego, basta eu dar uma câmera fotográfica para ele, da Canon, Por
ou dá um celular mais atualizado. Oh, muito bem. Mas já vou ficar feliz. Já. Mas para começo de conversa para Deus, você precisa, para começar agradando Ele, precisa ter fé. Quando você tem fé, você ultrapassa o limite físico. Há quem dizia antigamente que a fé, ela é como se, por exemplo, assim, ó, eu enxergo uma parede. Esses são meus olhos físicos. Com os olhos da fé, eu consigo enxergar muito além daquela parede. Exatamente. Seria isso. Exatamente. Então, quando nós viemos para a casa de Deus, encontramos com Deus, a partir daí nós temos que enxergar muito mais além daquilo que a gente está vendo. Exatamente. Esse campo aqui, por exemplo, você está vendo nós enquadrado. E o que seria o olhar da fé? É eu enxergar que você está em algum lugar me olhando. Na sua sala, ou na sua escrivaninha. E pela fé, pastor Israel, nós cremos, olha só, pela fé nós cremos que você está assistindo esse vídeo, vai ser abençoado por ele e vai ter, de alguma forma, uma edificação espiritual. Seja com a resposta de alguma dúvida que você tinha, seja com se alegrando em ver dois irmãos aqui falando coisas e coisas. Então, dentro desse quadro, pela fé nós cremos que você vai ser atingido por esse vídeo. E outro detalhe. Só que nós não conhecemos quem está assistindo. Eu não sei se é João, se é Maria, se é Zé, se é... Porque até então, assim, ó, se eu não tivesse fé, eu ia crer que eu, tu, minha esposa, meu pai, minha mãe, a minha irmã, meus irmãos, seriam os únicos que iam ver esse vídeo. Exatamente. Mas pela fé eu sei que não seremos só nós que estaremos assistindo esse vídeo. Então mais gente. Milhares. E aí, então pela fé eu já digo pra vocês, compartilha esse vídeo. Exatamente. Faz bombar lá no YouTube. Lá. E pastor Israel, então vamos voltar à nossa jornada. Vim na igreja, olhei ali, disse que pela fé, né, seremos salvos. Eu aceitei Jesus, tive fé, criei nesse Jesus. Daí sabe qual a promessa que tem? Daí sabe o que Paulo fala? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Fé. No Antigo Testamento tem essa mesma passagem, só que em algumas linguagens está assim, ó, o justo viverá pela sua fidelidade. Que é um sinônimo de fé. Sim. Porque aquele que tem fé é fiel a Deus. Quer ver outro detalhe assim que ilustra bastante? Naquela passagem em que Pedro estava todo mundo lá choroso já, porque Jesus tinha morrido, eles não tinham mais visto ele. Aí estavam tudo lá só no choro, um chorando pro outro lá, pescando, engolindo lágrima, outro suando o nariz. E não pegava peixe. Não dava nada certo. Quando aí o que acontece? Pedro olha de longe assim, começa a avistar. Mas aquele lá que vem vindo caminhando lá, parece ser o mestre. Aí ficou olhando, observando. Não, mas é o mestre. E aí sai todo afoito, sobe por cima do barco. E aí já sai correndo a milhão lá na água assim. Quando ele olha assim, ele vê Jesus. Opa, tá muito longe a beira desse mar. Ele começa a olhar, ele vê a terra lá adiante. E vê que aquele homem está caminhando sobre as águas. E quando ele olha, se depara, ele também está caminhando. Sobre as águas. Então ele começa a caminhar. Só que no momento que ele olha para Pedro, o que acontece? Ele começa a mergulhar, começa a cair. Ou seja, enquanto Pedro estava na fé, crendo que aquilo estava acontecendo, crendo que o sobrenatural estava acontecendo ali, e com seus olhos fixos em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. No momento que ele olhou para o seu lado humano, ou seja, o seu lado natural, o que acontece? Ele começa a afundar. Quem sabe quantas coisas ele pensou, né, pastor Zé? Ele pensou, Jesus está ali, e só via Jesus, só enxergava Jesus, Daí quando ele olhou para ele, olha o pensamento dele como mudou. Antes ele estava vendo só Jesus, agora ele está olhando para ele e diz, não, mas é impossível estar caminhando sobre as águas. Eu estou fazendo isso aqui, é impossível. Então ele começou a afundar, porque ele parou de crer. Ele deixou de crer. E então, assim, baseado nesse trecho, a gente pode dividir a fé em duas partes. A primeira parte, fé natural. Fé natural. Essa todo mundo tem. Sim. Por exemplo, assim, eu tenho fé que esse notebook aqui ele vai durar até o final do programa. Em nome de Jesus. Então isso é uma fé natural. Você tem fé no seu filho, você tem fé no seu irmão, você tem fé no seu time, apesar de muitas vezes não estar legal, né? Tem fé lá. Tem fé em si mesmo. Tem pessoas mesmo, que são confiantes por natureza, elas têm fé nelas mesmas. Mas aí a fé que nós tratamos aqui, a fé que agrada a Deus, é a fé sobrenatural. É aquilo que excede o natural. A partir do momento que ele olha para ele, o que acontece? Ele começa a exercer a fé natural, ou seja, olhou para si. Exato. Então, para definir, a fé natural é aquela que envolve o lado humano.
Exatamente. Ou seja, Pedro olhou para ele e, naturalmente, que um homem, O que ao acontece natural, naturalmente com o homem em em cima cima da da água? água, afunda. Afunda. Agora a fé sobrenatural, enquanto ele olhava atento para Jesus, ele caminhava sobre as águas, ou seja, aconteceu algo sobrenatural ali. Exatamente. E para a gente entender o nosso Deus, nós precisamos exercer a fé sobrenatural. Nós temos que crer e ter a certeza que existe um Deus que toda vez... Porque imagina só que negócio maluco na mente de quem não tem fé. Exatamente. Você dobra os seus joelhos e você fala com alguém Que não tá aqui. que não tá ali, mas você tem a certeza que ele Que tá ele ali, tá ali. e tá te ouvindo. E aí? E um E detalhe, pode falar contigo. a palavra de Enquanto Deus tu nos tá diz falando com que ele sonda, ele conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração, ainda que antes venha a palavra da nossa boca, ele já conhecia ela. É. Ou seja, cada sílaba que você fala para Deus, ele já conhece. Sim. Ele já conhece, a gente te entende. Então, o que interessante é, quando você ora e fala com Deus, você ter a certeza que ele está te ouvindo, que ele está te entendendo. E exercer a fé sobrenatural. Né? A fé sobrenatural é que fez Pedro caminhar sobre as águas. É. A fé sobrenatural é que faz uma pessoa que está desenganada dos velhos ser curada. A fé sobrenatural é que faz com que uma mãe que não poderia ter filhos agora tenha. A fé sobrenatural é o que faz o que é impossível ao homem, mas que é possível para Deus. Isso aí. Para encerrar, nós falamos de Abraão, que ele é o maior exemplo humano de De fé. fé. Do que aconteceu lá. Porque ele viveu pela fé. Porque imagina só hoje, chegar alguém para falar para vocês e dizer assim, olha fulano, eu quero que você vai lá para onde Judas perdeu as pernas. Nem perdeu as botas. Vai pra lá. Tá, mas qual lugar que é? Onde Judas perdeu as pernas. Não tem no mapa. Só Pra- quero que tá, ó. qual É o lado seguinte, ó. Sabe pra lá? Ah. Junta tuas coisinhas aí, ó. Cravo o pé. Ó, vai pra lá, naquela direção. Abraão fez isso. Abraão não questionou. Abraão simplesmente obedeceu por fé. Fé no sobrenatural. Porque no natural, ele conheceria o lugar onde ele estava indo. Exatamente. Mas ele não sabia, não tinha noção. Hoje, alguém pegaria um GPS e se sem mandava. dúvida. Mas ele foi sem guia. E o maior, sem a nada. expressão máxima de fé dele foi quando ele teve seu filho Isaac e Deus pediu para ele subir até lá em cima e oferecer Isaac em sacrifício. Ei, meu Deus do céu. Só que Abraão sabia que Deus havia feito uma promessa para ele. E ele abraçou aquela promessa, sem antes ter nem como é que posso dizer assim, ó. E a promessa dele era muito distante de acontecer, porque ele disse que ia ser feita uma nação através da descendência dele. E ele só tinha um filho. E só tinha um filho dessa descendência que Deus prometeu. E quando ele sobe lá no monte, ele põe seu filho lá em cima do altar, aquela história que os irmãos conhecem tudo, pega lá o cutelo na mão, e o filho dele diz que ele obedece em todo momento. E aí ele levanta, só que tinha detalhe, ele quando ele chega para os seus empregados, ele fala assim, ó, fiquem aqui, que logo mais eu e o menino voltaremos. Ou seja, Tinha certeza fé. que Deus de alguma maneira ia agir ao favor dele. Porque Deus não mente, Deus não falha nas suas promessas. Se Deus E quando prometeu, ele vai prometeu, cumprir. cumprir. Aí ele pega aquele cutelo quando ele vem com tudo assim, ó. Simula aí, Diegão, simula aí o anjo. Vai, Não, Abraão! olha aí, viu? Aí segurou, porque ele ia nas ganhas mesmo. Ele ia, Ele mano, ia ele fazer. ia, né? O homem lá, o homem exerceu a fé mesmo. Aí quando ele chega lá, o anjo vem e segura. Eu percebi a tua fé. Ele observou e contemplou. E falou assim, não precisa mais sacrificar ninguém. E aí ele provê o quê? Um cordeiro para morrer no lugar Exatamente. de Isaac. E lá volta Abraão com seu filho, lá de cima, glorificando a E o Deus. filho aconteceu o quê? A nação se proliferou e hoje é uma grande nação. Então, assim, encerrando aqui o comentário, diz assim, ó. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então que a partir de hoje você possa conhecer o Deus que você serve através da fé. Mesmo que você não veja Ele, mesmo que você chegar no culto às vezes assim, ó, esse culto tá chato, Deus não tá falando comigo. Ele tá falando Preste contigo. atenção. Tá Preste falando. atenção. Muitas vezes o que a gente precisa é passar um cotonete espiritual no nosso ouvido. verdade. Passar um cotonete espiritual para poder ouvir Deus melhor. Muito bem. Ou muitas vezes passar um colírio espiritual, né, irmão Diego? Colírio. Para poder enxergar o agir de Deus dentro de qualquer lugar. Deus fala contigo através da natureza.
Deus fala contigo através da Bíblia e Deus fala contigo através da pessoa de Jesus. Muito E bem. com certeza não existe culto onde Deus não fale contigo. Amém. Amém? Então que Deus abençoe aí, meu Diegão. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixe seu Isso aí, like dá um aqui like pra embaixo. nós aí. Compartilha na tua rede aí. social. Se tu gostou desse vídeo, É. coloca lá no Facebook. Pessoal, joinha. assistam aí no vídeo do Pastor Israel, isso do irmão aí. Diego, lá da Barra do Ribeiro, que é show. É isso aí. Compartilha o nosso vídeo, deixa seu comentário. É importante o comentário, sabia, Pastor certeza, Israel? comenta lá, Importante gostei, não porque gostei. às vezes nós podemos melhorar o vídeo com o seu comentário. Compartilha, curte e deixa teu comentário, que vai ser uma bênção na nossa vida. Deus abençoe. Até mais. Show!